Nós recebemos com muita honra aqui nos estúdios da Capital FM a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Ela é corregedora geral de Justiça de Mato Grosso. E uma das principais missões que estão sendo desempenhadas agora pela corregedoria é fazer um levantamento na situação dos presídios do estado. Recentemente eu vi uma entrevista da presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que gostaria de receber dos estados o número de juízes que estariam empenhados nessa tarefa e quantos juízes seriam necessários para esse levantamento. Desembargadora, quantos magistrados estão sob a coordenação da senhora fazendo esse levantamento nos presídios de Mato Grosso e como está esse levantamento? Como está a situação dos nossos presídios? Bom dia, um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital, e nós estamos à frente, né, de um projeto que chama Aprimoramento Processual nas Varas de Criminais. O que ocorre? Nós montamos equipes em vários setores, né? Nós temos equipe de tecnologia, temos equipes que vão fazer os cálculos, essa tecnologia vão fazer cálculos de pena, e temos à frente desse trabalho uma juíza, que é a doutora Ana Cristina, que está coordenando, que é a juíza auxiliar, mais 30 juízes analisando todos os processos criminais, tanto de réu preso quanto de réu provisórios. Então, já fizemos, inclusive em Água Boa, já demos início a esse trabalho em Água Boa. Lá fizemos a visita ao presídio, né? Foram identificados presos, um a um, identificado pela listagem que nós temos, no chamamento individual de cada um, e agora essa equipe se desloca até o fórum e analisa processo por processo. Vamos rever o cálculo de penas, né? Apresentar para os presos o atestado de pena, porque às vezes eles têm ideia de uma quantidade de pena a cumprir, às vezes é menos, às vezes é mais. Então, todo ano nós somos obrigados a passar para o preso o atestado de pena, quanto que ele tem para cumprir, quanto falta para cumprir, para que ele saiba, né, o tempo necessário de obter os benefícios. Então, atualmente nós estamos com uma equipe de 30 magistrados. Desembargadora, a corregedoria dentro dos presídios, de certa forma, traz um alento para quem está inserido nessas unidades prisionais. Como que a corregedoria vê, porque a senhora está indo nas unidades, né? A primeira foi Água Boa, a situação do sistema carcerário. Já teve ministro que disse em algumas visitas que tudo não passa de um depósito de gente, né? De depósito de seres humanos. Essa é a realidade de Mato Grosso também? Essa é a realidade de Mato Grosso, infelizmente. Só quem visita uma unidade prisional que tem conhecimento de que espera uma pessoa lá dentro. Nós tivemos em Água Boa e o que nós detectamos é o seguinte: é rachadura, é uma quantidade de fios caindo por cima dos presos, fios soltos, né? Isso, alguns, eles mesmos que fazem essa gambiarra, mas muitos fios, assim, espalhados que causa perigo até para os servidores que ali estão. Vazamento de água nas portas das unidades, assim, prisionais, as celas, né, que são divididas, a superlotação. Numa cela, um cubículo que poderia, a previsão é para 10, tem 17, então 10 dorme nas camas, né, e 7 amontoados embaixo. Então, realmente, o sistema é um sistema precário, é um sistema que realmente necessita de atenção por parte do governo, tanto o governo estadual como o governo federal, para que haja pelo menos um mínimo de dignidade para aquelas pessoas que ali estão. A nossa obrigação como Poder Judiciário é julgá-los e encaminhá-los para as unidades. Agora, cabe ao Estado fornecer pelo menos um mínimo de dignidade para aquelas pessoas que ali estão.
quem visita, não sei se os senhores já tiveram oportunidade de visitar uma unidade, mas realmente a situação é grave. Nós já conversamos, nosso presidente, o desembargador Rui Ramos, já esteve com o governador para que haja pelo menos uma reforma nessas unidades que nós temos. Nós temos 4 unidades principais: Água Boa, Sinop, Rondonópolis e Cuiabá. Essas 4 unidades que são as penitenciárias, elas necessitam reforma. Não adianta querer construir presídio que não vai dar tempo. Gasta 7, 8 anos e não vai acontecer nada. Nós precisamos o quê? De uma atenção para essas que já existem. E como que faz a reforma com o preso lá dentro? Geralmente se transfere para temporariamente para outra unidade, até reformar parte. E vão reformando por parte também. Não é uma coisa que vamos tirar todo mundo lá de dentro e colocar, não. Há uma total segurança para os presos e para a população quando vai se fazer esse trabalho. Desembargadora, esse levantamento que está sendo feito pela Corregedoria não é a primeira vez que se faz esse tipo de trabalho. A sensação que eu tenho é que existe um certo descontrole, ou não tem um sistema de controle dos presos. Eu não estou falando do judiciário, não, estou falando do sistema penitenciário como um todo, de não saber quem está lá, quem está cumprindo pena, quem não está cumprindo pena, e aí reiteradamente é preciso fazer esses mutirões para controlar. Por que razão isso? Por que não há um controle mais rigoroso, com tanta tecnologia disponível, da situação de cada preso nos presídios de Mato Grosso? Isso, o primeiro mutirão carcerário foi feito no estado de Mato Grosso, de uma forma geral, fui eu que fiz sobre na época, né, sobre o comando do desembargador Manuel Ornelas, que era o corregedor. Eu, como juiz auxiliar, fui designada para fazer um mutirão carcerário. Eu tive a oportunidade de visitar todas as unidades no estado de Mato Grosso, todas, e ouvi todos os presos. Eu cheguei ao ponto de sentar no chão e ouvir os presos, as reivindicações deles e ver a situação de cada um. E o que me chamou a atenção agora, que pouca coisa melhorou ou nada melhorou. Então, esse descaso, esse desconforto que causa, você entendeu? Para nós que já conhecemos esse sistema, nós ainda não chegamos à conclusão que realmente é falta de interesse por parte do poder público, certo? Ou porque as unidades têm uma rotatividade muito grande e não dá tempo de se fazer. Mas nós esperamos, a ministra Carmen Lúcia, agora com essa situação que ocorreu em outros estados, né, fez com que nós fizéssemos um trabalho emergencial para evitar que a mesma situação que aconteceu em outros estados, no Rio Grande do Norte, né, acontecesse no estado de Mato Grosso. Mas realmente não há tecnologia nenhuma dentro do presídio, é tudo feito à mão, é tudo a análise, o chamamento deles, pega um papel e chama, quer dizer, não existe nas unidades um controle sobre pena, dia cumprido? Existe. Ele existe. Só que como ele é manual, tem né? É manual e é rotativo, não, eles acabam não tendo muito. Existe da parte do Poder Judiciário. O que a gente quer saber é se existe também da parte da Secretaria de Justiça, que é quem cuida do preso. Na Secretaria de Justiça, lá dentro da unidade, ele tem essa relação. Essa relação. Só que ela não por exemplo, movimentada, atualizada. Porque assim, o que me preocupou, quer dizer, a senhora colocou aqui, e é um fato grave, é que você ter, por exemplo, presos que já cumpriram pena, que já deveriam estar nas ruas, retomar sua vida, não é? E que continuam presos por conta de uma falha do sistema. É uma falha. Hoje, o que nós temos percebido é que, em relação a cumprimento de pena, a concessão de benefício para os presos, quem toma conta é o juiz da execução. E os juízes das execuções, hoje, no estado de Mato Grosso, eles estão muito atentos
Então já fizeram um trabalho. Eu acho que melhorou esse papo muito. Eu tenho a impressão que num universo de 1000 nós vamos encontrar 5 às vezes que já cumpriu em decorrência dessa rotatividade, porque todo dia contra um dia ele trabalha, ele tem a remissão de pena. Então tudo isso faz com que não nos permite uma certeza do número de presos que tem dentro dos presídios. Aí que vem o papel do defensor desse preso, né? Porque querendo ou não, o juiz ele é movimentado pelo defensor do preso, né? É ele que vai saber, não, o meu cliente ele tá fazendo aula, meu cliente está trabalhando, né? Mas de qualquer maneira, mas preciso. Não é uma responsabilidade única do Poder Judiciário. Essa é a questão, é uma responsabilidade dividida, né? Porque o juiz ele tá lá na sala dele, muitas vezes ele não sabe que o preso está estudando. Né? Não, dentro da unidade. O que eu digo é o seguinte, o que eu tô contestando não é nem, eu não estou nem responsabilizando, mas me parece assim que é preciso, né, corrigir essa falha. Porque você colocar nas costas do preso essa responsabilidade, muitas vezes ele não tem a condição, ele não tem defensor, muitas vezes ele está numa situação de penúria, de dificuldade que não consegue manter, às vezes não tem nem conhecimento suficiente para buscar uma defensoria, enfim. Então, assim, eu acho que o Estado tem obrigação, ele tem obrigação de saber que o preso tem que ter um controle. Olha, se o preso está fazendo remissão, né, isso tem que ser informado, isso tinha que ser tudo informatizado, porque não é possível que o desembargador tem que ir lá ler as folhinhas do papelzinho, por exemplo, o maior objetivo, refazer conta. Né? O maior objetivo desses mutirão, entre aspas, né, desse processamento que nós estamos fazendo agora em relação, é justamente esse. Identificar os processos. Identificar, né, os processos, identificar o preso, saber quem tem benefícios a serem recebidos, quem tem que remir a pena, quem não tem, quem está trabalhando. Olha, nós encontramos uma situação bastante satisfatória em Água Boa, são os presos que estão trabalhando, né? Que saem para trabalhar, tem uns 100 mais ou menos que já estão trabalhando, em Rondonópolis também eles saem para trabalhar. Tudo isso nós temos que observar, por isso que anualmente nós temos que fazer, juntamente com a Secretaria, né, de Segurança, Secretaria de Justiça, fazer esse confronto, analisar, para que eles possam saber exatamente o que tem e nós também, né, para que não haja, o preso está cumprindo pena a mais. Não, ele não vai cumprir. Agora, os nossos juízes das execuções estão atentos em relação a isso. Desembargadora, até o governo Dante de Oliveira, né, no governo Carlos Bezerra funcionou, no governo, até o governo Dante de Oliveira, enfim, nós tínhamos a colônia agrícola de Palmeiras, que é fundamental para cumprimento de penas no regime semiaberto. E isso está desativado, e é uma área do Estado, a Corregedoria não tá fazendo uma recomendação notificatória ao governador, no sentido de que isso seja recuperado. E a questão da formatação de construção de penitenciárias agrícolas regionais não é uma das soluções para o setor penitenciário? Quando eu estava como juíza auxiliar da Corregedoria, eu tive a oportunidade de ir lá em Palmeiras e me chamou a atenção o local próprio para que a gente possa colocar aqueles presos que já estão no regime semiaberto trabalharem, inclusive junto com a família. E quando cheguei lá, surpresa minha, tinha acho que 8 detentos e eu perguntei por que tinha trator, tinha caminhões. Então, uma parte parece-me que havia sido invadida, naquela época havia invadido. E parou, ninguém mais. E agora, quando nós assumimos a Corregedoria, e eu já coloquei para o secretário de Justiça, para o governador, para o presidente do tribunal, que uma das nossas metas é o restabelecimento daquela colônia. Que maravilha. Porque, veja bem, eu não sou de Mato Grosso, mas tive conhecimento de que aquela colônia mantinha
as cadeias, já foi uma penitenciária produtos produtiva, produzidos ali, né? Produtos agrícolas que eram produzidos ali. Com a alimentação dos presídios. Mantinha os presos. Então, por que aquela área tão bela, tão bonita, tão produtiva, ficar abandonada? São super agricultáveis, espetaculares as terras. Nós somos um estado muito boa, né? que a nossa maior, né, fonte é a agricultura. Porque nós então nós já conversamos com o secretário, já conversamos também com o desembargador Gilberto Giraldelli, que é do GMF, para que a gente possa restabelecer o mais rápido possível aquela colônia. Nós vamos conseguir colocar 150 pessoas em convívio, né, com a família. Agora, nós precisamos da ajuda do governo, da ajuda de todos. É o preso produzindo para diminuir o custo da sociedade na manutenção do preso. Com certeza. E isso nós vamos só terminar de fazer esse levantamento e vamos conseguir. Vamos conseguir restabelecer aquela unidade e há muito eu tenho essa ideia de que a construção de colônias agrícolas regionais vai ajudar muito. Não adianta o réu cumprir a pena quando ele entrar no regime, ele não tem como ser reinsercido na sociedade, porque ele não trabalhou, ele não fez nada, ele não foi reeducado, ele não foi uma situação bem ruim. Ele é jogado, da mesma forma que ele foi jogado dentro da cadeia, ele é jogado para fora da cadeia. Fora, e aí ele não vai conseguir, porque ele não tem, primeiro que é difícil você admitir, né, um preso trabalhando, você sempre tem aquela desconfiança, né? E é isso que acho que a gente tem que fazer para, principalmente, né, resgatar a dignidade do ser humano. Desembargador, nós temos aquela coisa de não ter o albergue, né? De não ter a situação de atender o preso que vai trabalhar de dia, precisa se recolher à noite, e essa situação toda. Aí acaba tendo muita gente beneficiada, às vezes até sem merecer, com ficar dentro de casa, ficar com domiciliar, ou até ser libertado por conta da ausência desse. E não é uma coisa tão absurda, né? Não é um investimento tão alto esses albergues, né? Não é. Agora, o que nós estamos percebendo e sentindo é que nós estamos recebendo um apoio do governo estadual. O governador Pedro Taques, o secretário de Justiça, né, o Coronel Siqueira, ele tem o Coronel Siqueira, inclusive, tem acompanhado esse trabalho conosco. Ele esteve em Água Boa junto conosco, vai acompanhar todo esse processamento que nós estamos fazendo, e o governador Pedro Taques se colocou, certo, à disposição, porque a questão física não é nossa, né? As instalações, tudo não é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa é processual, é judicial. Mas se a gente encontra esse respaldo por parte do governo, fica fácil a gente trabalhar. E ele se colocou, já teve várias reuniões com o desembargador Rui, e o desembargador Rui também cobrando, né, por parte do governo, essa posição dele para o restabelecimento das unidades. Desembargadora, só assim para tirar um mito que a sociedade fica preocupada, porque quando a gente liga a televisão e vê a presidente do Supremo falando, olha, temos que levantar as penas dos presos, às vezes tem gente que cumpriu pena, que ainda está preso e tal, isso passa na comunicação um ruído de que, olha, agora o Tribunal de Justiça vai fazer um esforço para colocar preso na rua, e a sociedade que já vive um clima de insegurança, ela fica com mais medo ainda. Perfeito. Né? Então, primeiro, esse risco não existe. Não existe, definitivamente. E todo esse trabalho de aprimoramento processual é para análise dos processos, e ele está mais direcionado aos réus que estão provisoriamente presos, que não foram sentenciados processos. Que é um outro problema também, às vezes fica muito mais tempo do que a lei permite. Justamente, então nós temos quase 7.000 presos provisórios. Então nós temos que analisar esses processos. É muita gente, desembargadora. É muita gente. Então nós temos que analisar esses processos, especialmente esses processos. Por que que ele ainda não foi sentenciado? Ou se foi sentenciado, em que situação que está o processo dele? Então a nossa função hoje é específica
na análise processual. E a prisão provisória não pode ser indefinida, né? Até o ministro Gilmar Mendes chamou a atenção disso. Perfeitamente. Com relação à prisão preventivas longas. Perfeitamente. Né? Ou sentencia, isso, ou é antecipação de pena, que é condenado pelo direito penal. Porque às vezes ele até está sentenciado, mas existe recurso. Mas não está sentenciado definitivamente. Então, o nosso foco maior é a análise processual, é a análise dos processos para se verificar. Por exemplo, se tiver que dar sentença, esse grupo vai dar, porque nós estabelecemos no Estado um regime de exceção. Então, qualquer um desses juízes que está na equipe, ele tem condição de fazer audiências, ouvir testemunhas e proferir as decisões finais. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, eu não queria encerrar a entrevista, mas sou obrigado a encerrar a entrevista, porque rádio, infelizmente, é tempo. Obrigado pela aula. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição. A Corregedoria está de portas abertas para que a gente possa discutir assuntos, né, de interesse, principalmente da sociedade. Muito obrigada.